Então, essa aqui é a prática 2, né? A gente já veio trabalhando nela, onde eu tentei mostrar como a gente poderia criar uma matriz, né? E hoje a gente vai usar essa matriz. Então, eu vou ir ajeitando devagar as coisas aqui, e eu estou importando 3 bibliotecas, tá? A Networks, o NumPy, que é muito conhecido, tá? Mais à frente eu vou falar sobre ele, e o Matplotlib, tá? E eu vou estar usando o PyPlot para plotar um gráfico, tá? Então, no decorrer da disciplina, eu vou usando uma biblioteca ou outra, vou pontuar melhor cada uma delas mais à frente, tá bom? A gente vai precisar dessas hoje, tá? Funções que existem nessas. Aí, eu estou criando aqui uma lista, tá? Essa lista aqui é uma lista com os rótulos dos vértices de um grafo, tá? Então, é tipo o nome, né? O nome dos vértices de um grafo, tá? Então, tem uma lista com sugestões de nomes, do A até o J, beleza? Eu vou usar para poder exibir o nome desses vértices graficamente, tá bom? Eu tenho aqui também uma estrutura comentada, que eu acho que não vou precisar agora. Essa estrutura M comentada aqui é uma estrutura de matriz que é exatamente do exercício de aula. Então, desculpa, exatamente do exemplo ilustrativo da aula. Tá? Então, eu vou tentar mostrar para vocês como funciona isso. Então, e por qual motivo eu estou insistindo na matriz, tá? Então, vou melhorar a visualização dela aqui, tá? E quando eu voltar no slide aqui, por exemplo, vamos lá para aquele exemplo ilustrativo inicial, esse aqui, beleza? Não, esse aqui, exato. Vou pegar um mais limpinho. Tá, beleza. Tá? Como que nós abstraímos, né, a ideia de um mapa de cidades e rodovias ligando essas cidades por meio de um grafo, né? Agora, como que eu represento esse grafo? Como que eu represento esse grafo computacionalmente, né? Como que eu levo ele, como que eu dou entrada para um sistema de um grafo e que esse sistema possa entender esse grafo para fazer um agente percorrer por ele, tá? A gente pode representar o grafo em algumas estruturas de dados, tá? Duas bem comuns é a lista de adjacências, tá? E uma outra estrutura que a gente pode usar é uma matriz, chamada de matriz de adjacências, tá? Então, a gente consegue representar um grafo na forma de uma matriz, beleza? Daí, então, a gente começou a ver né, como criar uma matriz e tudo mais. Então, agora vamos dar uma olhada aqui. Vocês me interrompam se tiver perdido, tá? Então, vamos focar nessa matriz M aqui, tá? Eu botei bonitinho aqui, né? Então, a matriz aqui pode ser vista como uma lista de listas, né? Então, eu posso depois melhorar a visualização botando uma lista embaixo da outra, tá? E veja só, né? A primeira linha aqui contém o valor 0, 80, 85, 0, 80, 0, 80, 85, 0, 0, 0, beleza? Essa primeira linha, vocês já vão entender rapidamente se já não entendeu. Essa primeira linha diz respeito ao vértice A. Alguém quer perguntar? Não, professor, eu apertei sem querer. Beleza. Esse é o vértice A, ok? E cada elemento desse vetor, ou dessa lista, né, contém
as conexões de A para um outro nó, para um outro vértice, quando o valor é maior que zero. Beleza? E aqui eu sigo numa sequência. Então, para o vértice A, que é essa linha aqui, eu verifico, existe ligação de A para o A, que é esse primeiro elemento? Não, não existe. Então é zero. Não existe uma aresta, embora possa acontecer, mas não existe uma aresta de A para o próprio A. Ok? Mas, por exemplo, existe uma de A para o B, com peso de 80. Ok? E aí é o que acontece aqui, ó. A segunda posição corresponde, então, a uma ligação, né, uma conexão entre o A e o B, que é o nosso segundo vértice, nosso segundo elemento, tá? Os vértices estão respeitando a ordem alfabética, né, de A até F. Então, o segundo é o B. Então, de A para B, temos uma ligação. Por quê? Porque o valor contido aqui é maior que zero, e essa ligação, esse valor contido está exatamente mostrando o peso que tem. Beleza? O terceiro é o C, né? Existe ligação de A para o C? Existe, A para o C, com peso de 85. Então, eu coloquei na matriz aqui. Existe ligação de A para algum outro vértice? Não. Ele sai de A para B e de A para C. E daí, então, o A não se conecta com nenhum outro vértice. Então, o D e F não possuem ligação para A, o que faz com que seja aqui 0, 0, 0. 0 para D, E e F. Ok? Professor, Exatamente. então, é isso que eu ia falar. E depois embaixo seria, então, BA, BB, BC, seria essa Isso, sequência? exatamente. Exatamente. Então, essa é uma matriz cuja ordem é do tamanho do número de vértices. E, então, ela tem nas linhas o número total de vértices de A até F e nas colunas também de A até F. E cada posição dela, então, expressa se existe uma ligação do vértice na linha para o vértice na coluna. Ok? Se existir ligação, o valor vai ser maior que zero e esse valor vai representar o peso dessa ligação. Beleza? Mais um exemplo, para B. O B se liga com o D e o E. E55 e D60. Beleza? Então, ele não se liga com A, ele não se liga com ele mesmo, ele não se liga com C, mas se liga com o D, que é 60, com o E, que é 55, e não se liga com F. Beleza? E aí, essa é uma forma matricial de representar um grafo. Tá? Aqui, então, eu tenho todas as informações que eu preciso de um grafo. Então, ou seja, a gente abstraiu mais ainda essa ideia gráfica, visual do gráfico, que é muito legal de entender a situação, para um contexto numérico que é muito bom para a gente conseguir trabalhar com uma linguagem de programação, né, desenvolvendo código em cima disso. Tá? Então, assumindo essa explicação que eu dei, a gente vai trabalhar em cima dessas matrizes, ok? Como sendo representações de grafos que representam o problema nosso para encontrar o menor caminho. Beleza? Como eu gosto de piorar a situação, a gente tem aqui, né? Vou comentar por enquanto esse. E a gente tem aqui uma outra matriz M para um grafo, né, mais complicado. Beleza? Onde a gente vai começar em A e quer chegar em H. Certo? Então, aqui é a representação de um grafo um pouco mais complicado.
Vamos agora tentar enxergar o que é isso aqui, beleza? No olhômetro aqui fica difícil, né? Você teria que pegar uma folha de sulfite aí e traduzir essas ligações para encontrar esse grafo, beleza? Mas eu vou tentar representar ele graficamente aqui usando essas bibliotecas aqui em cima, beleza? Vamos lá. Para a gente conseguir fazer isso, eu vou querer comprar. Eu vou querer criar uma função, tá? Então, o que eu gostaria? Eu gostaria de uma função que recebesse essa matriz M, tá? E respondesse, né, desse como resposta o gráfico dela, beleza? Ou seja, a gente está fazendo ao contrário do que a gente fez. Aqui eu criei a matriz M olhando para isso aqui. Agora eu quero pegar uma matriz M e eu quero que uma função gere o grafo dela para mim. Pelo menos visualmente vai ficar melhor para engrossar o caldo dessa aula, beleza? Então, vamos lá. Parece maluquice, mas graças ao Python as coisas ficam mais fáceis, tá bom? Então, eu vou assumir primeiro essa matriz M, ok? Já deixei um rascunho aqui, tá? Então, eu vou utilizar antes de eu começar a criar essa função, uma função, tá? Que recebe essa matriz M e transforma ela numa representação de grafo, segundo a biblioteca Networks, beleza? Então, eu estou chamando essa biblioteca de NX, tá? E aí eu consigo... Essa biblioteca é uma biblioteca para manuseio de grafos. Vou até deixar aqui, ó. Vamos ver, já vai para isso. Tá vendo? Alguém, o bom do Python é isso. Alguém criou essa biblioteca para manusear grafos no Python, tá? E isso ajuda bastante, tá? Vai ajudar a gente nessa aula. Então quem quiser, eu vou deixar aqui como comentário a página, tá, dessa biblioteca. Então eu tô usando ela e ela tem uma porção de recursos para manusear grafos, criar grafos, etc. Tá? Então eu estou chamando ela de NX e eu vou usar uma função dela que pega uma matriz M e converte para mim em uma estrutura específica dessa biblioteca chamada de G, que eu chamo de G aqui, que é a representação de um grafo de acordo com essa biblioteca, ok? Especificamente eu estou criando um dígrafo, tá? O que é um dígrafo? É um grafo conectado, um gráfico dirigido, tá? Conectado e dirigido, ou seja, tem as setinhas ali indicando uma única mão, tá? Nas arestas, ok? É o que a gente veio fazendo até agora. Então, após gerar essa estrutura G, eu vou querer usar um conjunto de códigos aqui que eu já criei, tá? Para pegar esse G, manusear esse G e mostrar uma imagem desse grafo, tá? Então, vou elevar para cá esse código. Tudo isso aqui que eu estou falando é só para a gente visualizar o grafo, tá bom? Então, vamos dizer assim, daqui para cima nós vamos usar, tá? A matriz nós vamos usar depois nos exercícios. Mas eu quero aproveitar aqui para explicar como eu poderia criar uma função para exibir o grafo e também para ajudar a gente a visualizar essa estrutura que é difícil ver assim, tá? O que ela significa, beleza? Então, esse conjunto de códigos, tá? Acaba criando labels para inserir nos nós,
labels para inserir nas arestas, que são os pesos. Labels são rótulos, os nomes, tá? E depois isso vai sendo inserido através de funções também dessa biblioteca, em uma estrutura gráfica que desenha esse gráfico, beleza? Isso eu consegui vindo aqui avaliando aqui no site, tá? Tem um local aqui com tutoriais, tá? E aí, a partir desses tutoriais, eu cheguei nessa situação de mostrar o grafo, tá? Então, vamos rezar aqui para ver se sai. Beleza. Ok? Então, esses códigos abaixo desenham um grafo. Então, a representação gráfica dessa matriz M é esse grafo aqui. Ok? Um grafo um pouco mais complicado. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer um uau no microfone? Uau! Ai, meu Deus. Ficou legal, hein? Bom. Então, agora a gente consegue enxergar melhor o que é essa estrutura, tá? Então, tudo isso no momento é só para a gente brincar, tá? Para conseguir enxergar a brincadeira, tá bom? Vou aproveitar e vou subir isso aqui para embasar a ideia de criar uma função. Então, funções, conforme eu já falei em outras disciplinas, né, que vocês viram, são blocos de códigos que executam determinada tarefa, e essas tarefas, então, por meio dessa função, pode ser executado sempre que você precisar, né? Basta você invocar o nome da função e passar os parâmetros requeridos por ela, tá? O uso de função ajuda a gente tornar o código mais modular, né, mais redondinho, né, separar ali as tarefas, as partes do seu código, tá bom? Isso ajuda na manutenção e para você conseguir entender também esse código e replicar ele para outras aplicações. O que está acontecendo aqui? Ô Swain, não precisa entender. Tá muito fácil, não precisa entender. Galera, essa parte aqui não precisa entender muito, tá? Conforme eu já te falei, eu falei para vocês, eu peguei do tutorial lá, que existe para conseguir gerar isso aqui, tá? O importante, por isso que eu estou querendo criar a função, tá? O bom da função também é que você invoca ela faz o serviço, e você nem mesmo sabe como ela fez, beleza? Então, vamos assumir isso. A minha ideia agora é criar uma função e que eu possa passar para essa função esse grafo, G, o nome dos labels de rótulo que está sendo necessário, e ela mostre, então, esse grafo, beleza? Essa figura, tá? Então, vamos imaginar assim, toda essa carcaça aqui, a gente vai por dentro de uma função. Eu também não sei como funciona direito isso, sei mais ou menos, tá? Conforme você vai trabalhando, né, se um dia alguém tiver experiência em Python, tudo, vinha trabalhar com isso, você vai se especializando nas bibliotecas. Tá? As bibliotecas, por si só, às vezes tem muito código, muita função que você precisa de treino para aprender a manusear. Tá? Então, eu também não sei, muitas das coisas aqui eu também não sei, beleza? Eu consegui gerar e é o que importa, tá bom? Para isso a gente precisa estudar mais, mas não é o foco, entender muito dessa biblioteca Networks, beleza? O foco agora é a gente criar uma função. Então, eu quero colocar tudo isso aqui dentro de uma função e eu só vou invocar ela e ela vai fazer o serviço para mim, beleza? Para pontuar isso bem legal, eu vou colocar isso aqui logo no começo, tá? Então, eu vou colocar aqui, a gente começa a criar uma função, tá? Com def em Python, né? Com def. O nome dessa função vai ser
Visualize Graph. Beleza? Bem criativo. Ela vai receber o G, tá? O grafo G, e um conjunto, né, de rótulos para os nós, para conseguir rotular, né, esse grafo acaba colocando o nome dos rótulos de numérico, de 0 até o número de rótulos, beleza? -1, ou o número de vértices -1. Para ficar mais bonitinho, eu estou passando essa lista com letras para que renomeie com letras, tá? E fica mais legível da forma que a gente já veio trabalhando nos exercícios, tá? Para aparecer os vértices com os nomes bonitinhos, tá? Beleza, então esses são os parâmetros que eu preciso. Não esqueçam de indentar. Então, aqui é uma função, dentro dela eu preciso indentar para indicar que isso aqui está dentro do escopo da função. Então, dou um tab em tudo aqui. Lembre que a indentação importa em Python, tá bom? É assim que ele vai entender que todo esse bloco está dentro da função. Tá? É essa função aqui. Ok? E é só isso. Beleza? Vou até comentar aqui. Ó, função para gerar uma figura que mostra o grafo. Não, para gerar uma figura que representa o grafo G, beleza? Essa função gera uma figura que representa o grafo G. Tá? Então, vocês não sabem como isso funciona, eu também não quero saber, então eu boto tudo aqui dentro. Agora eu só tenho que, então, invocar esse nomezinho, Visualize Graph, passar um grafo G, a lista de rótulos de nós, e boa. Essa lista de rótulos de nó está aqui em cima, né? Ah, não. Está onde? Está aqui embaixo. Beleza. Estou perdido já. Então, beleza. Então, essa é a função. Só para não ficar confuso, né? Numa mesma... Vou colocar aqui só... Fazer uma firula. Para ficar distinto, tá? Então, essa aqui é a nossa função. Não entendi, Carol. Números ao invés de letras é só não passar... Ah, tá. Mas eu entendi agora. Na verdade, não passar isso aqui, né? Mas, na verdade, eu estou obrigando a passar, beleza? Nesse caso aqui, como ele está aqui, ele vai ser obrigatório usar, tá? Porque eu estou precisando dele aqui, ó. Poderia verificar se existe, né? Se isso aqui está preenchido ou não, se tiver, usa, se não, não. Mas, nesse caso, é necessário passar. É só com letra que vai sair esse negócio, tá? Agora, se quiser depois mexer nessa função, dá para arrancar isso aqui, arrancar esse bloquinho aqui, e não usar essa linha aqui, que aí vai ficar como números, beleza? Então, isso aqui foi só para organizar, para imprimir o grafo é muito fácil, tá? É só fazer esse draw aqui, tá? Mas eu quis ainda mexer para ficar bonitinho, tá? Então, isso levou a ter que fazer mais coisas. Então, vamos lá. Então, essa é a função. Daqui para baixo, agora, eu declarei essa lista, usei ela, né, defini ela, criei também a matriz, M, e agora eu posso querer, então, invocar essa função. Agora eu faço um Visualize Graph, passo G e passo a lista de labels para os nós, beleza?
E aí, vamos torcer para que mostre também. Aí, mostrou. Ok? Então, o que ele está acontecendo? Quando ele chega nessa linha 44, ele percebe que eu estou invocando uma função. Então, ele vai vir até a função aqui em cima e vai executar esse bloco de código que está dentro dela. Beleza? Vai receber o grafo G, a lista de nós, de labels de nós, e vai fazer esse servicinho. Beleza? E aí eu posso invocar isso tantas vezes eu queira. Tá? Então, é muito simples fazer essas funções, e eu estou colocando aqui para que incentive o uso dessas funções. Beleza? Para que a gente possa incentivar. Veja que essa função não está retornando nada, ela está imprimindo na tela, tá bom? Mais à frente nós vamos ter funções que a gente vai usar o tal do return, e aí esse return pode retornar, né, tipo, algum parâmetro, beleza? Pode retornar algum valor, tá? Caso você queira que essa função devolva um valor para quem o chamou aqui, beleza? Nesse caso ela imprime diretamente, não estou retornando nada. Mas aqui vale aquela regrinha que existe nas linguagens que vocês já viram, tá? O C, o Java e etc. Tá bom? Depois a gente vai ver funções que têm retorno, tá? Alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Vamos lá. Então é isso. Eu quis só melhorar a situação. Quero pontuar também aqui que ao invés de eu tentar explicar Python de cabo a rabo para vocês, dar um curso de Python, né, começando lá do início e avançando, a gente não tem esse tempo hábil, porque ao mesmo tempo eu preciso tocar em assuntos da inteligência artificial e aprendizado de máquina, tá? Então, eu estou tentando comportar as coisas necessárias que vocês precisam aprender diretamente com os exercícios que já são um pouco mais avançados de inteligência artificial. Então, vocês aprenderam já em aulas passadas a manusear uma repetição, né, uma estrutura de repetição, o if. Depois eu falei sobre listas, falei sobre matriz. Hoje eu estou falando de função. Então, devagar, a gente vai criando, né, blocos, né, de aprendizado do Python em conjunto com as necessidades que a gente precisa fazer. Então, conforme for precisando, eu vou explicando. Tá? Então, tomem isso também como uma aula de Python. Tá? E que é requerido também ter que pegar por fora alguma coisa, porque não tem tempo suficiente para fazer um curso de Python também. Tá bom? Então, conforme precisamos, hoje a gente precisa de uma função. Então, essa é a explicação de função, ok?